Recentemente nós tivemos aqui, nos estúdios do Dourados News TV, o escritor, poeta Marcos Coelho. E ele fez uma recomendação de um livro Sempre Forte, do escritor Enágio Fagner. E ele está nos visitando hoje para a gente falar justamente desse livro. O livro, Sempre Forte. Você jamais saberá o tamanho da sua força até que você precise dela. Como é que surgiu esse livro, Enágio? Nossa, é uma pergunta assim, muito até difícil de responder, porque o livro surgiu durante várias etapas da minha vida e foi construindo a vontade de retratar esse livro, de consolidar essa história e eternizar em um livro. Mas, na verdade, depois que a minha irmã faleceu, há 2 anos e meio, isso vem se intensificando até que, com a pandemia, e eu com bastante tempo ocioso, decidi concretizar, então, esse sonho que é ter um livro publicado. É uma ficção, é uma realidade, é uma mistura dos dois? É uma mistura dos dois, porque além de ser uma ficção, então o livro retrata coisas que nunca aconteceram, mas poderiam ter acontecido, ele é baseado na minha história de vida. Então ele mistura a realidade com a ficção. E o mais engraçado, Antônio Carlos, é que até quem conhece da minha história e que lê o livro se confunde daquilo que eu estou dizendo, se é ou não real. Com relação a essa história toda, também um pouco preciso de coragem para falar o que você está falando no livro, né? Sim, pensei muito para poder escrever. Uma personagem que é muito retratada dentro do livro e poderia, por alguma razão, se chatear, que é a minha mãe, foi a primeira a validar a história. Então, o mais engraçado é que, durante a escrita, eu tomei todo o cuidado para que eu não pudesse ofendê-la ou magoá-la. Até porque também retrata uma parte da história dela. E nos Dia das Mães, agora de 2020, o livro ainda não tinha sido enviado para a editora nem nada. Eu imprimi uma cópia do livro, presenteei ela de Dia das Mães. Ela leu o livro ansiosa como eu, ela leu o livro numa noite e ela só fez uma observação. No livro tinha um palavrão que ela achou melhor não colocar e eu, em respeito, não coloquei. Mas do resto, ela não me censurou em absolutamente nada e muito pelo contrário, validou a história. Como é que é essa história? Fala um pouquinho para que o leitor possa entender um pouco mais do Sempre Forte. É outra pergunta muito difícil. Resumir um livro de uma vida é muito difícil. Mas, na verdade, o livro conta a história de um relacionamento muito conturbado e muito inusitado. A minha mãe, ela teve 2 casamentos. O primeiro foi bem frustrado. O segundo, que poderia resolver a vida dela sentimental, acabou também tendo uma frustração. Uma pessoa que ela jamais imaginou que pudesse se envolver com o marido, se envolveu. E aquele foi o ponto principal para que hoje eu pudesse estar escrevendo. Depois disso, a minha irmã, infelizmente, teve um câncer de mama que se alastrou pelo corpo inteiro, deu metástase, e há 2 anos e meio a gente a perdeu. Então juntou esse relacionamento há 25 anos atrás e há 2 anos e meio a perda da minha irmã, tudo isso dentro desse livro. O que eu quero, o meu objetivo com tudo isso é que as pessoas que passam por alguma coisa muito parecida sejam realmente sempre fortes, né? A minha mãe foi sempre forte porque perdeu 2 maridos e um para uma pessoa realmente muito inusitada. A minha irmã foi sempre forte porque lutou com unhas e garras contra um câncer. E não é porque, infelizmente, veio a falecer que deixou de ser forte. E nós, as crianças que foram envolvidas em todo esse contexto, também fomos sempre fortes. Porque a gente tinha tudo assim para ficar rebelde, ou enfim, ser desestruturado. Hoje eu e minhas sobrinhas temos a nossa família, somos pais e mães de família e tudo correu da melhor forma. Fica tudo resolvido nesse livro ou deixa algo para acontecer depois? Olha, assim como na vida real, as coisas não se resolvem tão fácil, né? Então, o livro, ele acaba deixando uma dúvida no ar que eu gostaria muito que as pessoas refletissem, debatessem. Então, o livro não acaba no ponto final. As pessoas ainda começam a repercutir aquilo na própria cabeça. O mais legal, Antônio Carlos, é que todas as pessoas que leram me mandam feedbacks e a pergunta que eu faço é a mesma e tem várias respostas para a mesma pergunta.
quem é a mãe do Caleb, que é o personagem principal da história. Então eles se contradizem nisso daí. Em algum momento ele entende que é a mãe, em outros momentos entendem que é a irmã. Agora, para você, de repente, que está assistindo, descobrir se é a mãe ou se é a irmã, precisa ler a obra. Você tirou um número limitado, né, dessa obra. Espera um lançamento mais para frente? Espero. O meu objetivo era, nesse momento, fazer um lançamento oficial, inclusive com muito amor e com muito carinho eu recebi o convite do Marcos Coelho, que eu considero o meu padrinho literário. O Marcos Coelho, no meio do meu livro, eu enviei uma mensagem para a Academia Douradens de Letras e, para minha surpresa, imediatamente alguém me respondeu, esclareceu a minha dúvida, porque como eu não sou da área, então eu tive muita dificuldade no processo produtivo. Eu tinha uma boa história, mas eu não sabia exatamente como narrá-la. E a pessoa me respondeu imediatamente, descobri que era o Marcos Coelho, presidente da Academia Douradens de Letras, e depois que o livro ficou pronto, não tive dúvida de pedir, quase que implorar para que ele fizesse o meu prefácio. Então, todo esse contexto, o meu objetivo era fazer um lançamento oficial na Academia Douradens de Letras. Como, em decorrência dessa pandemia, a gente acabou ficando limitado, o meu objetivo agora, nesse momento, é continuar escrevendo o meu segundo livro, que já está no forno, que tem a mesma pegada, o mesmo sentido desse primeiro, sempre forte, e no final do ano, começo do ano que vem, talvez, lançar os dois juntos.